watching sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden. Eu sinto, pessoalmente, que em 2025 foi um ano que a gente falou muito sobre hobbies. Falando sobre desenvolver novos hobbies, sobre retomar velhos hobbies, a importância do uso do hobby no tempo do ócio, né? Naquele tempo em que você não tá fazendo nada. Então eu sinto que a gente falou de hobbies principalmente de dois lugares. A gente falou muito do lugar para ocupar, então um lugar para sair do tempo do ócio, em que você fica ali sem fazer nada, usar o seu tempo livre para coisas úteis, entre aspas, né, ativas, usar o nosso tempo para poder desenvolver habilidades novas ou habilidades que a gente já tinha e acabou meio que esquecendo, mas de uma maneira mais interessante, assim, que não tem a ver com trabalho, que não tem a ver com estudo, enfim, que vai para um outro caminho. Eu sinto que a conversa sobre hobby foi muito sobre experimentar. Então, de experimentar coisas novas, de trabalhar com atividades manuais. E eu até gravei um vídeo no canal no ano passado, chamado Pare de Pensar e Apenas Crie, falando justamente sobre isso, assim. Eu gravei esse vídeo falando sobre a gente sair desse lugar de criação, em que a gente fica se cobrando muito de aplicar uma técnica, de aprender uma habilidade na parte técnica. E eu falei isso muito baseado na minha experiência, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu vou experimentar parece que eu preciso aprender antes. Então, o hobby foi a mesma coisa. Eu queria experimentar coisas novas, queria experimentar pintar aquarela, por exemplo, pintar com tinta acrílica, mas também pintar com giz pastel e várias outras coisas que eu sentia que eu precisava dominar um pouco a técnica para conseguir começar. E eu sou uma pessoa que eu parto muito do que é possível, pelo menos pra mim, né? Eu sinto que tudo é possível se eu estudar um pouco sobre. Então eu vou muito pra esse caminho. E aí eu já tenho... E aí, além da mandala do ano passado, eu já tenho a mandala desse ano, que eu tô começando a preencher. Mas, enfim, eu continuo usando muito essa técnica meio do diário, né? Continuo escrevendo muito. Que o caminho é tudo que eu quero experienciar, tudo que eu quero experimentar, eu acho que eu preciso aprender um pouco sobre antes de começar. E aí esse vídeo foi justamente eu abrindo um pouco meu coração assim, pra sair um pouco desse lugar, sabe? Sair um pouco desse lugar de que pra experimentar eu precisava aprender técnicas, eu precisava aprender como usar os materiais, fugindo um pouco de só experimentar por experimentar. Então simplesmente colocar o giz lá e aí fazer alguma coisa depois, talvez descobrir uma técnica ou aprender alguma coisa sobre isso. E falando especificamente sobre hobby, eu sinto que no ano passado eu fui bombardeada por hobbies distintos. Eu abro meu Instagram ali na parte do Reels, tem vídeo de várias coisas manuais. Tem tanto de fotografia, quanto de atividade com cerâmica fria, com biscuit, artesanato no geral, com linha, costura... Enfim, tem um monte de coisas voltadas pra arte. E eu parei pra pensar que uma das experimentações artísticas que eu mais gosto, sempre gostei, inclusive também tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, é sobre escrita. E eu não vejo as pessoas falando sobre escrita. Eu vejo muitas pessoas falando sobre hobbies no geral, mas e a escrita, sabe? E assim, não é querendo hierarquizar o hobby, entendeu? Não é querendo dizer, na fila dos hobbies importantes, o hobby que mais importa é esse, porque não é. Mas assim... Pra mim, pessoalmente, a escrita sempre foi um hobby muito valioso. Desde a minha versão galozinha criança, assim, escrever sempre me ajudou muito a lidar com as coisas. E é um hobby que eu levei ao longo da minha vida, assim. Eu sempre escrevi diários. E hoje, toda vez que eu tenho tempo, eu escrevo. Sempre que eu tenho um pouquinho de tempo, eu escrevo. Eu já falei da mandala lunar pra vocês aqui antes. Essa é a minha mandala do ano passado. Tem a ver com autoconhecimento, principalmente utilizando a escrita como uma ferramenta de autoconhecimento, mas ele é um modelo meio diário, ele tem uma parte meio de mandala, enfim, eu já falei da mandala aqui antes, não me lembro o vídeo, mas tem o site Mandala Lunar, só jogar no Google que vocês vão conseguir ter mais informação sobre o que é a mandala. Mas basicamente é um diário, e aí esse aqui é o meu do ano passado, ele está recheadíssimo de coisas, eu colei muitas fotos no ano passado, colei muitos registros de coisas que eu fui fazendo ao longo do ano e assim, enfim. Além da parte de diário em si, que eu escrevi bastante, colei algumas cartas de alguns amigos que eu ganhei no meu aniversário. Enfim, tem muita coisa
A mandala do ano passado foi a primeira mandala que eu basicamente preenchi ela toda. Gente, uma pequena pausa pra pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo em que a gente fala sobre, enfim, hobbies, sobre escrita. E a ideia é trazer um exercício de escrita aqui pro vídeo pra gente fazer juntos, então espero que vocês estejam gostando. Se puderem, dar um like aí no vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entender sobre a relevância desse vídeo, que as pessoas estão gostando, e compartilhar mais. Uma vez, quando eu era criança, eu e a minha melhor amiga de infância, que é a Laís, amiga, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo, te amo muito, muito. A Laís e eu levamos nossos diários pra escola. A ideia era literalmente a gente trocar os nossos diários uma com a outra e a gente ler o que a outra estava escrevendo. A gente se abria sobre tudo, assim. Então a gente não sentia que o nosso diário tinha nada que a outra não soubesse sobre a gente, mas a gente quis muito trocar pra poder ler o que a outra escreve, enfim. E foi muito, muito interessante porque a Laís, na época, levou o diário dela. E aí, nessa troca de diário, né, lendo juntas o diário uma da outra, eu percebi que a Laís escrevia muito quando ela tava com raiva. E aí ela falou mesmo, eu escrevo quando eu tô com raiva, meio que pra pôr isso pra fora, assim. Então ela usava a escrita muito como um espaço de expurgar aquilo que ela tava sentindo, que era quase sempre o sentimento de raiva, que era muito difícil, talvez, dela lidar fora ali do espaço da escrita, e aí ela usava muito a escrita pra isso. E aí eu percebi que nos meus diários eu escrevia muito quando eu estava triste também, mas principalmente quando eu estava feliz. E até hoje tem algumas passagens dos meus diários assim que eu escrevo assim, quando eu tinha ali uns 11 anos, né? Eu escrevia: hoje eu tô triste, mas eu não vou falar agora sobre isso. E aí eu falava sobre uma coisa legal que tinha acontecido. Então assim, eu acho que eu camuflava um pouco o que eu sentia, principalmente esses sentimentos mais difíceis de lidar, de tristeza, de raiva, e tentava levar tudo para um lado mais positivo. Hoje eu entendo o quanto a escrita pode servir de escape para esses sentimentos difíceis mesmo, para tristeza, para dor, para vezes em que a gente tá se sentindo inferiorizado, injustiçado, enfim, sentimentos difíceis, sabe? Raiva, rancor às vezes, inveja, coisas que a gente não consegue lidar com muita facilidade no dia a dia, porque a felicidade é mais fácil de lidar, ainda que às vezes também seja, né, para algumas pessoas é o sentimento mais difícil de expressar, que é quando tá feliz. No geral, esses sentimentos mais difíceis que a gente deixa um pouco mais de lado são sentimentos que eu acho que são muito potentes da gente trabalhar através da escrita. E aí a ideia desse vídeo é eu propor um exercício de escrita pra gente fazer juntos, baseado num exercício que eu li no livro da Rupi Kaur, que eu vou colocar o livro aqui do lado pra vocês. A ideia é usar esse exercício pra meio que começar, assim, pra ser meio que uma faísca, sabe? Pra vocês começarem a escrever e pensar na escrita como um hobby mesmo. Vamos começar o exercício de escrita. Venho por meio deste vídeo contar que eu escrevi bastante poesia desde o final do ano passado até agora, o começo desse ano. E foi a partir desse exercício de escrita que eu vou fazer aqui com vocês. E aí, o primeiro exercício, que é o exercício que eu vou trazer aqui, o primeiro que eu vou trazer aqui, foi um exercício muito interessante pra mim. E a Rupi começa falando sobre trauma. Ela traz que na escrita dos poemas dela, um combustível muito importante foi falar sobre os traumas que ela viveu. Claro que vocês não precisam escrever sobre trauma, vocês podem escrever sobre esses sentimentos mesmo, que eu falei que são sentimentos difíceis de lidar. Então, o sentimento de raiva, por exemplo, quando você pensa em alguma situação específica que você viveu com alguma pessoa que te causou muita raiva, ou que te trouxe um sentimento de inferioridade muito grande, ou de tristeza muito grande, enfim, você vai focar, então, em uma situação dessas, talvez na raiva, na tristeza. Em qual sentimento você achar que te mobilizou numa determinada situação que foi um sentimento difícil de lidar. E aí o primeiro exercício é esse aqui. A Rupi fala: a aparência do trauma. Feche os olhos e respire fundo 10 vezes, tranquilamente e lentamente. Então vamos lá, vocês vão fechar os olhos, podem pausar o vídeo se vocês quiserem. Vocês vão respirar fundo 10 vezes. Depois da 10ª respiração, por alguns instantes, você vai meditar sobre a palavra trauma. E aí, em seguida, a ideia é desenhar qual que é a aparência do trauma num caderno. Então, depois desse período que você vai fechar os olhos, ali você vai respirar por 10 vezes
E você vai ficar ali um tempo meditando sobre essa palavra, que aí no caso de vocês, vocês podem meditar sobre a palavra que vocês quiserem, né? Vocês podem meditar sobre a palavra raiva, enfim, tristeza, insegurança, ansiedade, o que vocês quiserem. E vocês vão pensar visualmente ao que isso remete vocês. E aí, a partir disso, vocês vão desenhar isso que vem à cabeça de vocês. Você vai desenhar a representação visual que você teve ali enquanto você estava meditando na palavra. Vai desenhar essa representação visual. E aí, em seguida, você vai fazer o seguinte. Observe seu desenho e rascunhe algumas palavras ou frases simples que lhe vêm à mente quando olha para ele. Aleatoriamente, escolha 4 das palavras ou frases rabiscadas acima e liste a seguir. Então, você vai fazer esse exercício de escrever frases que vier à sua cabeça pensando nessa palavra ou pensando nessa imagem que você está vendo. Depois, você vai selecionar 4 dessas palavras ou frases. E aí, por fim, agora escreva livremente 4 parágrafos ou estrofes usando as 4 palavras / frases escolhidas em ordem cronológica. Então, na ordem de 1 a 4 que você escolheu, você vai começar a escrever livremente usando essas frases. Cada parágrafo da sua escrita ou estrofe, eles devem incluir uma palavra / frase da lista acima na ordem numerada. E aí você já vai ter uma produção muito linda, assim, que vai falar sobre esse sentimento muito difícil. Óbvio que vocês não precisam fazer também sobre o sentimento difícil. E esse exercício, esse segundo, ele é pra poesia mesmo. No começo não era, né? Eu falei que eu queria falar sobre poesia e agora a gente chegou no exercício de poesia. A Rupi chama alguns poemas dela de caroço de pêssego, que são poemas muito curtinhos, muito pequenos, que são certeiros, assim. E aí ela explica no livro por que ela chama assim. Acho super interessante vocês procurarem o livro pra saberem, porque eu gostei muito de como ela se relaciona com essa escrita mais assertiva, mais... Enfim, procurem depois. E aí agora a gente vai fazer o segundo exercício, que é baseado em como ela escreve esses poemas, né, caroço de pêssego. Nessa primeira parte, escreva uma peça longa a respeito de um momento em que se sentiu ignorada. E aí você vai marcar 5 minutos no cronômetro e vai escrever sobre isso. Então você vai escrever livremente sobre uma situação em que você se sentiu ignorada. Neste segundo momento, você vai editar a sua peça para transformá-la em um poema caroço de pêssego. E aí a Rupi vai guiando a gente nesse caminho. Primeiro, volte à parte 1 e leia a sua peça do começo ao fim. Depois de terminar, defina a tese do seu poema em uma frase e anote no espaço abaixo. Lembre-se, a tese de uma peça é a mensagem central dela. Se estiver com dificuldade para decidir qual é a tese, escreva o que você me diria se eu lhe pedisse para resumir o seu poema em uma linha. Agora que estabeleceu uma tese, releia sua peça e risque qualquer frase que não apoie o que fuja dela. Ou seja, vocês vão começar escrevendo uma peça. Durante 5 minutos vocês vão escrever tudo o que vocês sentem sobre essa situação. Vocês vão pensar ali, dia X em que eu me senti ignorada e que não foi legal. Então você vai lembrar dessa situação e vai escrever livremente sobre isso. Depois você vai pensar, se eu tivesse que resumir tudo isso aqui, tudo isso que eu escrevi, não exatamente tudo sobre a situação que você viveu, mas tudo sobre o que você escreveu, né? Você escreveu sobre isso, mas quando você escreve sobre isso, você não tá só reescrevendo como é que foi a situação. Você está escrevendo como foi a situação, como você se sentiu, o que aquilo mobilizou em você. E aí, a partir de tudo que você escreveu, se tivesse que resumir em uma frase para Rupi sobre esse poema, qual frase seria? Quando você tiver essa frase, você vai voltar no que você escreveu e vai riscar tudo que você acha que não apoie essa frase. Então, a tese central da sua poesia enfim, vocês que vão definir, né? Mas tem uma tese central a sua poesia, a partir desse resumo que você fez ali em uma frase. Tudo que você lê, que você achar que foge um pouco dessa tese, você vai riscar. Agora que estabeleceu a tese, você vai reler a peça e riscar qualquer frase que não apoie ou que fuja dela. Uma vez definidas as frases que serão mantidas, escreva-as no espaço abaixo. E aí depois, em uma folha de rascunho ou no seu próprio diário pessoal, você vai editar o que você escreveu até condensar tudo em 4 frases. Você vai precisar de muitas páginas e reescritas até completar essa parte. Enquanto edita, não se esqueça da tese, que é o central ali da sua poesia. O objetivo nesse momento é conseguir pouco a pouco se sentir confortável com 4 frases que apoiem sua tese da melhor maneira possível. Agora, revisite as 4 frases da página anterior e tente deixá-las mais curtas, removendo palavras desnecessárias ou encurtando períodos. O propósito dessa parte é que suas 4 linhas sejam as mais potentes possíveis, sempre apoiando sua tese da melhor maneira que puder. E aí, a partir disso, você vai escrever um poema
que ela chama de Caroços de Pêssego, que é um poema daqueles bem curtinhos. Eu vou deixar alguns poemas Caroços de Pêssego que eu escrevi aqui com vocês. É isso, assim, esse é um convite à escrita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não curtiram, deixem o like de vocês. E se vocês puderem, comentem também como é que foi pra vocês esse processo de experimentar a escrita dessa forma aqui comigo nesse vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.